Eu fiquei quase 2 anos sem gravar vídeo aqui pro YouTube. E eu vou falar um pouco pra vocês por que eu parei, por que estamos de volta, o que aconteceu nesse tempo. Se vier, vamos lá do início, por que eu comecei a gravar os vídeos. Eu perdi a visão com 12 para 13 anos, mas eu cresci num lar cristão. Mas eu só realmente tive encontro com Jesus a partir desse momento, né? Quando eu tava perdendo, foi muito rápido, foi muita coisa, eu perdi, né? Tato, paladar, olfato, visão, enfim. Foi um processo longo e o Senhor trabalhou muito em mim naquele momento. Eu conheci Jesus a partir daquele momento, na verdade. Que eu comecei a ter experiências com Ele, comecei a ouvir a voz dele. E quando eu tinha mais ou menos ali uns 15, 16, 17 anos mais ou menos, ele começou a falar a respeito de criar conteúdos. No começo era livros, depois vídeos, e eu só ignorava e seguia a minha vida. Era basicamente isso que eu fazia. Só que o Senhor, ele é tão incrível que ele vai encaixando as peças no lugar, né? Eu queria fazer muito física, esse era o meu sonho. Eu queria estudar física, depois que eu me formei no colégio. E eu prestei o vestibular para física, passei numa federal, que era o meu sonho, mas o Senhor me direcionou para outro curso. E aí eu fiz comunicação. Então, assim, ele já estava encaixando as coisas para que eu pudesse estar aqui neste lugar hoje, né? E, assim, eu continuei ignorando. Acabou a faculdade, fiz outros cursos, fui fazendo outras coisas ao longo do caminho. Mas assim, sabe quando nada acontece? Todas as portas estão fechadas, eu tentava várias vagas de emprego, nada acontecia, até que eu comecei participei de um processo seletivo de uma multinacional, entrei como aprendiz, mas era contrato, né? Então eu fiquei tipo 1 ano e 2 meses, mais ou menos, era meu contrato, não fui efetivada. Mas foi muito bom, porque aí eu comecei a desenvolver mais as minhas habilidades de comunicação ali naquele lugar. Só que aí voltou, né, as portas fechadas. E aí o Senhor nunca deixou de falar que Ele queria isso pra mim, né, esse espaço. Eu falando dele, falando do que Ele fez na minha vida. E eu continuei em desobediência. Não me orgulho disso, a gente vai falar muito mais sobre isso, sobre rebeldia, sobre desobediência ao longo dos vídeos aqui no canal. Mas acho que a gota d'água realmente foi quando eu queria muito uma vaga. Eu estava participando de um processo seletivo de uma empresa que eu queria muito entrar, muito. Realmente era o emprego dos sonhos. Eu queria muito aquela vaga. E eu tinha avançado em algumas etapas, mas aí eu tive um feedback negativo na entrevista. E aí eu fui, com toda a minha revolta, orar. Por que, Senhor, que as coisas não acontecem? Aquela coisa toda de filha mimada. E o Senhor simplesmente falou, eu pedi uma coisa pra você e você não fez isso. E aí foi o primeiro vídeo do canal, foi já naquela semana, o não de Deus. E foi realmente isso, porque eu sabia que as portas estavam fechadas para mim por causa da minha desobediência, né? O Senhor queria algo específico de mim e eu não estava entregando. E eu achava que eu era uma filha super obediente, que tudo que o Senhor me pedia eu fazia. E eu estava há anos negando isso. E aí naquela semana eu comecei, e meu pastor gosta muito de falar, né? Que quando Deus dá a missão, Ele dá a provisão. E várias portas foram se abrindo ao longo desse tempo. O Senhor mandou pessoas para nos ajudar, tinha equipe sobre Ele, recursos de câmera, de som, de vídeo, até espaço, sabe? Tipo assim, várias coisas foram acontecendo ao longo desse tempo. Acho que eu fiquei 1 ano, 2 mais ou menos gravando. Mas por conta eu tinha muitos conflitos internos, na verdade. Eu tinha muitos medos, muita insegurança, medo de estar falando aqui da palavra de Deus e falar alguma coisa errada e colocar coisas minhas, né, dentro da palavra dele. Eu tinha muito medo disso, muito medo de heresia, muito medo do que as pessoas iam falar se desse alguma coisa errada, os julgamentos. E uma das coisas também que me paralisaram foi
o medo do fracasso, sabe? Eu não tava vendo os números crescendo, eu não tava vendo muitos resultados humanos, né? Que a gente acha que o Senhor manda e vai acontecer assim de um dia pro outro, tudo vai ficar maravilhoso, incrível, perfeito, milhões de pessoas me assistindo. Era isso que eu achava e era isso que eu queria, né? Eu não queria fazer, mas já que vai fazer, eu acho que o mínimo era ter sucesso, era isso que eu pensava. E o Senhor nunca falou sobre números. Então, por causa desses inúmeros conflitos, eu parei de gravar. Surgiu uma outra oportunidade de continuar dentro da criação de conteúdos, mas em outra plataforma, de uma outra maneira também. Só que lá foi pior, porque lá fisicamente eu ficava mal, sabe? Angustiada, eu ficava doente, me dava tontura, dia de gravar, eu ficava muito mal. Aqui não, aqui eu não tinha esse peso. Era difícil, mas não era uma coisa que me trazia um peso muito grande, sabe? Era mais assim, as vozes da minha cabeça, meus conflitos internos mesmo. Mas não era angustiante como era no outro lugar. E aí eu parei aqui pra fazer lá, e no fim eu parei lá, parei aqui e não fiz mais nada. E nesses 2 anos eu fiquei basicamente só em negação. O Senhor falou comigo em vários momentos pra eu voltar, que Ele nunca mandou eu parar, realmente Ele nunca mandou eu parar. E foi difícil, porque é difícil fazer, mas também é difícil. Eu queria fazer a vontade do Senhor, eu sempre quis estar neste lugar de filho obediente realmente, mas as minhas vozes, né, de medo, de angústia e de, sei lá, realmente o medo do fracasso e não ver as coisas acontecerem, nem tinha tanto tempo assim, né, acho que eu tinha um ano e pouco de canal só. Mas eu queria super resultados, né? Como que as coisas não estavam acontecendo? Mas eu tava debaixo de uma palavra e eu tinha que manter aquilo, né? Mas eu quis parar, eu desisti. E essa semana foi uma semana mais ou menos de última gota de novo. E eu resolvi voltar, o Senhor falou comigo. Na verdade, Ele tava falando comigo mais fortemente, assim, há quase um ano. Que eu entrei no seminário teológico da minha igreja, o Carisma, e cada matéria era um puxão de orelha, cada matéria, volta hoje, ninguém te mandou parar, mas eu realmente estava ignorando porque eu não estava preparada para voltar, eu acho. Muitas coisas aconteceram, eu amadureci muito nesse processo, mesmo nessa fase de rebeldia, o Senhor trabalhou nas minhas emoções, trabalhou nos meus sentimentos, trabalhou na minha autoconfiança e na minha confiança nele também. E aí essa semana o Senhor teve uma estratégia diferente. E aí foi agora que realmente eu preciso voltar. Porque não foi mais volta, né? Por que você parou? Mas assim, Ele me mostrou os frutos, né, desse trabalho. Que mesmo 2 anos parados, as pessoas não esqueceram, as pessoas realmente, né, que acompanhavam aqui, eram poucas, mas eram pessoas fiéis que estavam aqui comigo. E o Senhor mostrou a bondade, a misericórdia dele, não acusação, não peso, sabe? Você não tá fazendo o que eu mandei, mas assim, olha como era importante o seu trabalho, mesmo que alcance que uma pessoa ouça e seja tocado por mim, já valeu a pena, né? E é isso realmente que precisa ser feito, né? Fazer a vontade de Deus não quer dizer que vai ser bom pra mim, né? Vai ser agradável pra mim, vai ser tranquilo. Obedecer ao Senhor nem sempre é fácil, né? Porque normalmente Ele nos tira da nossa zona de conforto. E foi muito difícil realmente essa volta, mas essa semana eu falei, não, Senhor, eu não quero ser mais uma filha desobediente, eu realmente quero voltar a fazer o que o Senhor mandou fazer e estamos nisso agora, vamos voltar, agora as coisas vão ser um pouquinho diferentes, o sobre Ele vai continuar sendo sobre Jesus, sempre será sobre Jesus,
mas de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, trazendo um pouco da minha rotina, das coisas que o Senhor tem feito na minha vida, em várias áreas, porque o Senhor realmente mudou em várias áreas. Várias coisas foram sendo transformadas ao longo desses 2 anos. Eu tô tirando um pouco daquela coisa de eu preciso ter a situação ideal, a perfeição, eu preciso estar incrível, tudo tem que estar no lugar certo. E não é assim, né? Essa perfeição eu nunca vou encontrar, né? Perfeito é Ele. Nós somos imperfeitos, estamos caminhando. Né? Tem um versículo que fala que o justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então, possa ser que um dia a gente chegue nesse status de perfeição, mas eu acredito que seja realmente só na glória. Enquanto estivermos aqui, melhorar 1% a cada dia. E é isso que vai ser agora no canal. Vamos voltar. Os próximos vídeos eu vou falar como foi esse tempo, as coisas que mudaram, muita coisa mudou por aqui. E eu quero que vocês continuem acompanhando, voltar a acompanhar as aventuras de Ruth. e assim, eu tô feliz em voltar, porque eu tô feliz em voltar a dizer sim pro Senhor, né? Voltar a ter essa conexão de novo com Ele, porque uma coisa... eu leio a Bíblia, Senhor, eu oro, eu jejuo, mas Ele me pediu uma coisa e eu tô há anos enrolando pra fazer isso. Então, eu tô feliz de voltar a um lugar de filho obediente. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês compartilhem, curtem, comentem, mande pras ovelhinhas rebeldes que vocês conhecem também. E tem muita coisa para acontecer, tem muitos planos e eu creio que o Senhor ainda vai fazer muito mais. Amém? Deus abençoe e até a próxima.